Já imaginou encontrar alguém tão sortudo que sempre tira o melhor prêmio na máquina de bebidas? Alguém que ganha na loteria e tem a certeza absoluta de que tudo que vai fazer dá certo? Agora, e se eu te dissesse que essa mesma pessoa afirma viver em um sofrimento eterno? Mais do que isso, ela acredita de verdade que para ser feliz precisa primeiro experimentar a dor, que só depois de passar pelo pior sofrimento possível é que ela poderá alcançar a felicidade, e que sem isso é impossível encontrar a verdadeira esperança. Bom, esse personagem existe e o nome dele é Nagito Komaeda. Ele é um dos nomes mais populares de toda a franquia Danganronpa. Já vi muita gente elogiando ele como o melhor antagonista ou um dos personagens mais bem escritos da série, mas sendo bem sincero, eu particularmente não gosto tanto assim dele. Por isso, hoje vamos ser um pouco mais clínicos, vamos entrar na mente desse personagem e fazer uma análise cirúrgica sobre quem ele é de verdade. E a ideia é descobrir, será que o Nagito é mesmo um personagem tão profundo que merece todos esses elogios e toda essa popularidade? Ou será que ele é só um monstro de carisma para um certo público que acabou sendo muito mais amado do que realmente deveria? Se você conhece o universo de Danganronpa, de uma coisa você tem certeza: silêncio ali nunca é a ausência de som. Ele é o oxigênio sendo drenado da sala, é o aviso de que tudo vai dar errado. E bem no meio desse caos, quase sempre tem um garoto de cabelos brancos bagunçados e um casaco verde desgastado. Ele sorri com a calma de um mártir, enquanto o mundo inteiro pega fogo ao seu redor. Quando a gente pensa na palavra esperança, a nossa mente logo imagina salvação, luz, conforto. E o bem vencendo o mal é a base das histórias clássicas, o pilar dos heróis. Mas e se essa esperança perdesse totalmente sua moralidade? E se ela não fosse uma virtude perfeita, mas sim uma força da natureza implacável, cega e destrutiva, que exige sacrifícios de sangue só para provar que é real? Gostando dele ou não, a verdade é uma só. O Nagito Komaeda não é um personagem raso de videogame. Ele é uma anomalia narrativa construído com camadas que normalmente nunca se misturam. Só que dentro de Danganronpa, um universo mergulhado na briga constante entre desespero e esperança, ele se encaixa perfeitamente. A maioria dos vilões da ficção é movido por ganância, vingança ou traumas do passado, mas Danganronpa adora subverter isso. Aqui, um monstro não precisa de grandes motivos para destruir tudo. Às vezes, é só para fugir do tédio, como é o caso da nossa querida Junko. Mas além dela, o exemplo mais absurdo, com certeza, é o de Nagito. E o motivo é simples: a loucura dele vem de um lugar puro. No fim das contas, tudo que ele mais quer é que o bem vença. Ele deseja, com cada fibra de seu ser doente, que a luz da esperança esmaga as trevas. E para garantir que essa vitória seja a mais brilhante possível, ele está disposto a torturar, mentir, trair, manipular e derramar o sangue de qualquer um, inclusive o seu próprio. A grande ironia é que o que torna ele tão fascinante é algo que muita gente desatenta acaba deixando passar. Não estou falando da filosofia bizarra dele, porque isso ele deixa bem na nossa cara desde o primeiro minuto. A verdadeira sacada é olhar para a posição dele na história. A verdade nua e crua é que a mente dele já operava nas sombras muito antes das tragédias principais. Para entender essa visão que muitos de vocês devem estar tendo agora e explicar como Nagito já era um antagonista da história muito antes de virar um Ultimate Desespero, precisamos entender como ele começou essa jornada até se tornar um inimigo da paz. O fato é que o Nagito não nasceu quebrado. A infância dele não foi a mais normal do mundo, claro, mas diferente da Junko, ele não tinha interesse em fazer o mal ou sentir coisas ruins. Na verdade, ele não tinha muito interesse em nada. Até onde a gente sabe sobre o passado dele, o Nagito era só uma criança um pouco mais fria, mais desapegada, sem muita motivação. As coisas sempre foram muito fáceis para ele e foi exatamente isso que causou sua ruína. Tudo começa e termina com o talento do Ultimate Sortudo, ou melhor, com a maldição da sorte que ele carrega desde o berço. Nagito nasceu em uma família rica e preso a um ciclo implacável, uma desgraça imensurável, sempre seguida por uma sorte igualmente extrema. O maior exemplo disso, durante uma viagem de avião com sua família, o voo foi sequestrado. A resolução daquele caos veio na forma de um meteorito que caiu do céu, matou o sequestrador, mas esmagou seus pais bem na sua frente. Se fôssemos listar todas as tragédias do passado dele, esse vídeo viraria um resumo. O que realmente importa aqui é o impacto disso. Além de crescer com esse talento bizarro, o Nagito se tornou apático, alguém que entende as coisas de forma racional, mas não sente quase nada. Várias vezes vemos as tragédias pelos quais ele passa e a sorte que ele recebe em troca, mas prestando atenção, ele raramente demonstra uma emoção genuína, é sempre algo vazio.
Aqui eu estou falando do Nagito antes mesmo de virar um Ultimate Desespero, lá no mangá e no anime. Ter sobrevivido a tudo que ele passou, mesmo que tenha herdado uma fortuna, ainda assim seria o pior dia da vida de qualquer pessoa. Afinal, seus pais foram mortos na sua frente, mas para ele foi só mais um dia. Essa anestesia emocional permitiu a ele desenvolver a sua própria visão distorcida, o cálculo sombrio de que o desespero serve apenas como combustível para a esperança. Ele não acordou um dia e pensou: vou ser frio e calculista porque o mundo é cruel, o mundo o moldou assim. É como se ele fosse um sociopata que leu todos os livros de autoajuda e decidiu que a esperança é o novo vício. Geralmente, pessoas que desligam as emoções descartam a esperança e adotam uma visão cínica. Nagito não. Ele entende o valor da amizade e da luz racionalmente, mesmo sendo incapaz de senti-las emocionalmente. Tá, mas Angel, como isso faz dele um antagonista? Ele não seria só uma vítima que virou um vilão depois da lavagem cerebral? A resposta é não. Nagito nunca foi uma vítima. Como ele é emocionalmente dormente, as tragédias não deixaram traumas morais genuínos. Eram apenas detalhes irrelevantes. Quando ele se chama de lixo ou azarado, ele está apenas vestindo os rótulos que a sociedade deu à sua condição, sorrindo de forma imune ao peso real daquela dor. O que o consolida como vilão é que ele não é apenas um espectador, ele puxa o gatilho. Lembra do incidente do ginásio no anime? O plano com laxantes e bombas caseiras que deu errado, de um jeito bem hilário até? Sim, claro. Ninguém morreu e ele aceitou sua suspensão tranquilamente, porque para ele o caos serviu à esperança. Mas nos bastidores, 3 alunos brilhantes, Seiko, Haruka e Izayoi, perderam tudo: carreira, sonhos e até status de Ultimate e a amizade entre eles. Nagito destruiu o futuro deles e sequer pensou nisso. Eram apenas um dano colateral, um azar necessário. À primeira vista, isso soa como um clássico anti-herói, agindo pelo bem maior, mas os verdadeiros heróis carregam o peso moral de suas escolhas e se sacrificam para não ter que arrastar inocentes para o campo de batalha. Eles absorvem a culpa, morrendo se preciso, para que a luz prevaleça sem manchar os outros. Mas o Nagito é o oposto clínico disso. Ele não sente um pingo de culpa e não dá a mínima para os outros. A maior prova de que foi um descarte frio que ele fez é que ele nem tentou usar sua inteligência para ajudar aqueles 3 depois. E é aí que chegamos ao ponto mais perturbador: a postura dele com a Junko. Por baixo da máscara de bom moço, ele desejava ativamente que o mundo passasse por um sofrimento indescritível para testar a esperança. Quando a Junko se movimenta, ele só assiste. Quando ficam frente a frente, o confronto é apenas um teste. Ele queria que ela vencesse e fosse a barreira perfeita. A prova final acontece na execução de Chiaki. Diferente de todos na sala, Nagito sorri. Ele sentiu a dor da perda, mas de forma tão bizarra que sua racionalidade o fez ficar feliz em meio ao choro, enxergando aquela morte como mais um degrau necessário. E é nesse momento que ele se torna oficialmente um dos remanescentes do desespero, não como alguém que foi corrompido à força, mas como um cúmplice ideológico. A partir desse ponto, temos uma grande virada. A grande diferença agora é que ele parou de se esconder, o estrago está totalmente exposto. Em Ultra Despair Girls, ele age ativamente para o caos, incentivando Monaka a assumir o legado de Junko, só para que uma nova esperança possa esmagá-la depois. As ações dele ficam macabras, como costurar a mão de Junko em seu braço, mas a diferença crucial é que enquanto os outros personagens tiveram a alteração completa de sua personalidade, no Nagito, o que mudou não foi sua essência, foram apenas suas atitudes, que perderam totalmente os freios. No início de Danganronpa 2, Goodbye Despair, vemos a construção genial de um falso aliado, escondendo perfeitamente sua verdadeira natureza. Quando Hajime acorda desorientado, Nagito estende a mão. O design dele é uma perversão meticulosa ao de Makoto Naegi. O jogo usa a regra do mostre e não conte, para criar uma falsa sensação de segurança. Nosso subconsciente o aceita como o guia perfeito. Durante o prólogo, ele joga o papel de suporte amável, mas no fundo, sempre há uma estranheza, a pele cadavérica, o olhar desfocado, o casaco que lembra uma camisa de força. A genialidade é que a máscara de bom garoto não é uma mentira, é só uma versão higienizada de sua própria loucura. No primeiro julgamento de classe, a transição dele não é uma reviravolta barata. Quando ele começa a rir no tribunal, a voz muda, o corpo se contorce em poses psicopáticas. Descobrir que ele orquestrou o cenário do assassinato prova que sua índole não surgiu da lavagem cerebral. Mesmo não entregando o jogo logo de cara, o Nagito sempre foi o antagonista dessa história, escondendo suas garras atrás de um sorriso suave e de palavras vazias sobre amizade.
Se você chegou até aqui, é porque ama o Nagito ou quer entender como alguém tão quebrado consegue ser tão fascinante. Essa dissecação completa aqui me deu um trabalho árduo de pesquisa e roteiro. Então, para dar aquela força, já deixa aquele like, se inscreve para ajudar, caso não seja inscrito, e compartilha esse vídeo para que ele possa chegar em ainda mais pessoas. Porque um personagem tão detestável domina a popularidade da franquia até hoje. Falando de roteiro, o Nagito é o motor de combustão da história. Personagens puramente bons ou maus estagnam a narrativa, mas ele é uma peça solta dentro do motor. Ele cria o atrito que faz tudo pegar fogo. O que prende a atenção não é a loucura escancarada, mas quando ele navega no escuro, andando na corda bamba, tornando impossível prever o seu próximo passo. Dá pra decifrar o Nagito perfeitamente, mas a mente dele é uma área cinza e doentia. Ele se enxerga como o aliado do bem, mas opera na prática como um catalisador do mal. Essa distorção joga ansiedade pura na trama. Você não consegue relaxar quando ele está na tela. E tem um ponto que quase ninguém toca: o amor obsessivo que ele sente pelo Hajime. Não é no tipo romântico, não é na amizade, é algo quase religioso. Nagito não ama Hajime como uma pessoa, ele venera a esperança absoluta que o garoto representa. A mente hiperracional dele se enxerga como um imã de azar, como um lixo absoluto. Ele se odeia tanto que simplesmente não consegue aceitar que poderia ser a fonte da esperança que tanto deseja. Por isso, projeta tudo de bom e brilhante em outra pessoa. Hajime acabou sendo a figura perfeita para isso. Por um tempo, ele até viu potencial em Komaru, a irmã de Makoto, mas a lógica sempre foi a mesma. Como Nagito se enxerga como o próprio mal, ele precisava desesperadamente de um deus particular da esperança para poder cultuar. E é exatamente aí que a coisa fica ainda mais doentia. Por trás de todo aquele discurso bonito sobre amizade e luz, existe um vazio emocional gigantesco, que só consegue ser preenchido pela obsessão. No fim das contas, ele é o espelho que escancara a hipocrisia da esperança e a arrogância da sorte. Eu detesto Nagito, mas sou o primeiro a admitir o impacto dele. Ele é o catalisador que impede a trama de cair no marasmo de um joguinho genérico de quem matou. A popularidade dele vem de nos incomodar, exigindo que a gente olhe de novo e admita que a esperança nem sempre é bonita. Se você mergulhou nesse universo achando que tudo era simples, vale a pena revisar. O Nagito é a prova viva de que tudo pode ter camadas muito mais fundas do que imaginamos, gostando ou odiando. A sombra deixada por aquele garoto de cabelos brancos foi um dos maiores motores para o sucesso do jogo. Se essa autópsia mental te fez enxergar o Komaeda com outros olhos, já deixa o like e se inscreva no canal, caso não seja inscrito. E se quiser dar aquela força extra, considere virar membro. Assim você ajuda de verdade a manter o canal vivo. E falando sério, eu preciso muito comprar café. Aproveite e me conta aí nos comentários quais são os outros personagens que merecem uma análise como essa aqui no canal. E para eu saber quem foram os verdadeiros guerreiros que chegaram até o fim desse vídeo, comenta aí embaixo: Nagito tem mãos de menininha. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo e fui!